Contente de estar aqui com os irmãos nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor. Não preciso fazer muita apresentação, porque os irmãos aqui já me conhecem, né? Está ali minha esposa, a irmã Patrícia, então não vou assim ter uma apresentação muito longa na questão minha e da irmã, porque os irmãos me conhecem, o Mansueto também, conversamos muito. Mas aprovo o Senhor pela graça dele, soberania e vontade, para aqui hoje compartilhando um dia importante para nós, né, que seguimos, que somos reformados, que temos por denominação de tradição reformada, e que foi importante a reforma, que começou lá com Martinho Lutero, em 1517, 31 de outubro, aquele momento decisivo ali, que foi importantíssimo para a igreja e que seguiu de exemplo por tantos séculos, tantas décadas, que chegou até nós. Os pilares da reforma protestante, que fortaleceu a igreja, que estruturou a igreja de maneira fiel às Sagradas Escrituras, trazendo embasamento sólido, trazendo alicerces necessários para o cristão do século de hoje, 21, a qual estamos num período de tanto secularismo, de tanto pluralismo, de tanto pragmatismo, de tanto relativismo, e é um desafio para a igreja de hoje estar embasada nesses pilares que começaram com homens lá atrás, que muitas das vezes padeceram com suas vidas aflições, perseguições, desprezos, mas tudo por um só propósito: de ser fiel ao Senhor, de manter a fidelidade às Escrituras. E nessa noite eu trago um tema para nós, dentro dos pilares que estaremos abordando da reforma, que foi importantíssima e é importante para a igreja, e é necessário para que a igreja que ainda não se enquadra nesses pilares venha a se enquadrar, para que possa se estruturar e de maneira fiel pregar a verdadeira palavra, a Bíblia Sagrada apenas, e não somente a Bíblia, a palavra do Senhor. O tema dessa noite é a mensagem, reforma protestante, importante para a igreja hoje. Eu vou trazer um texto base, mas os irmãos vão entender por que esse versículo de início. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A palavra dita do próprio Senhor Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, se não fosse ato soberano de Deus na vida de Lutero, ainda na Igreja Católica Romana, a qual Lutero, em sua trajetória religiosa que ele vivia, por mais que ele praticasse tudo que ele praticou dentro da Igreja Romana, ou seja, acrescentando supostamente a sua salvação às obras, Lutero não conseguia ter paz em sua alma. Por mais que ele se desgastava nos jejuns, nas suas devoções, de orações, de rezas que ele fazia, com tudo isso ele não conseguia sentir o perdão de Deus em sua vida. Com tudo isso ele não conseguia ter paz, e ele tinha um grande medo do inferno, propriamente. Ou seja, ele vivia num ciclo religioso romano, e que, por tudo que ele praticava dentro daquela religião, ele não conseguia de fato conhecer a Deus de verdade.
Porém, um dia, e aí eu falo, conhecereis a verdade libertará. Quando ele pegou as Escrituras para ler de maneira sistemática, pelo ato já soberano de Deus agindo na vida dele, e ele lê Romanos, capítulo 1, verso 17, quando diz ali, o justo viverá pela fé. É como se escamas dos seus olhos caíssem, como que tampões dos seus ouvidos tivessem aberto para ouvir a voz sensível do Espírito Santo, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E ele começa a ler as Escrituras e começa a comparar situações dentro da igreja que ele começou a discordar, como por exemplo as questões das indulgências, a veneração a estátuas, imagens de esculturas, purgatórios, ter que pagar para que aquela alma de tantas rezas e missas pudesse levar aquela alma para um purgatório e dali depois de purgado, de purificado, supostamente, aquela pessoa ir para o céu. E começou uma luta dentro dele próprio, questionamentos, ao qual foi tido como inimigo dentro da própria religião que ele servia. E nessa data importantíssima, de 31 de outubro de 1517, depois de se debruçar nas Escrituras, de se sentir, depois de ler as Escrituras, de fato se sentir salvo em Cristo, o peso que tinha em seus ombros, o fardo, esse fardo foi tirado, e ele passou a sentir paz, e a partir daí ele viu que estava no caminho certo, ou seja, havia conhecido as Escrituras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus, ainda encarnado, em homem, ele ia por diversas cidades, falando do Evangelho, falando para os seus discípulos, acerca das Escrituras Sagradas. Olha, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, eu sou o Verbo vivo, o pão vivo que desceu dos céus. E Jesus cumpriu esse ministério. E dentro disso, irmãos, os pilares da Reforma Protestante foi, na verdade, 5 pilares que foram importantíssimos para que a Igreja do Senhor viesse se voltar à fidelidade ao Senhor, à palavra, a ter a fé verdadeira, reconhecer que somente a graça de Deus pode salvar e que a glória não era mais glória dada aos homens, aos papas, aos cardeais, a bispos, ou a imagens de escultura, mas somente glória ao Senhor. E dentro disso, tem os 5 pilares já conhecidos da Reforma. Eu vou citar aqui os pilares de cada um deles. Vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, por referências bíblicas, e que sirva e continue servindo para nós como alicerce para evangelizar pessoas que ainda estão aí presas nos misticismos, nas crendices, nos paganismos, nas heresias, e até mesmo hoje é um desafio para a própria igreja evangélica voltar de fato às Escrituras. Uma igreja reformada, sempre reformando. Uma igreja evangélica hoje, muitas delas precisam passar por uma nova reforma. E essa reforma, não mais, que começou lá atrás com a igreja romana, hoje, muitos segmentos ditos cristãos evangélicos precisam passar por essa reforma. E esses pilares
embasa a igreja a ter doutrinas saudáveis, bíblicas, cristãos autênticos, sabedores da verdade, para que possam ir aos quatro cantos, até onde Deus levar, para levar a verdadeira palavra. O primeiro pilar dos 5 são o sola escritura, somente as escrituras. O segundo, solos Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Solas fide, somente a fé. E só lhe deu glória, glórias somente a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na referência do sola escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Uma palavra do apóstolo Paulo orientando ao seu filho na fé, Timóteo. E diz assim o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido. Pois desde a infância sabe as sagradas letras que podem salvar-te, sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra. Isso é uma referência, irmãos, do sola escritura. E, em paralelo ao sola escritura, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecendo a verdade. E a verdade nada mais é do que as Escrituras Sagradas. E através dessas Escrituras Sagradas, o homem, a mulher, o jovem, ele terá acesso a Cristo. Ele terá acesso ao conhecimento da verdade. Aqui nós vemos que Paulo fortalece a instrução para Timóteo, citando as Escrituras, que através dela ele permanecesse, fosse fiel às Escrituras, que através dela ele mantivesse a salvação, e somente através das Escrituras que ele poderia ter o acesso de conhecer a Jesus. O segundo pilar da reforma protestante, o solos Christus, somente Cristo. Não é mais a crença nas imagens de escultura, nos objetos, nos utensílios sagrados da época, mas somente a fé em Cristo. Somente Cristo pode salvar. E dentro desse texto, o próprio Jesus disse, em João capítulo 14, no versículo 6, os irmãos anotem: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Da mesma forma, em Romanos capítulo 5, no verso 19, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela desobediência de um só muitos serão feitos, pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Aqui estava falando do primeiro Adão, do primeiro homem que pecou, que através de Adão veio a desobediência, ou seja, o pecado entrou no mundo e fez com que toda a humanidade viesse a ficar destituída da glória de Deus. Mas, da mesma forma que toda a humanidade, devido ao primeiro Adão que pecou, foram destituídos da glória, também por um homem, Jesus, deu-lhe o direito de, através dele, os homens vierem a se arrependerem e se tornarem justos diante de Deus, porque quem agora o justifica é o justificador, que é Jesus.
Então, esse segundo pilar, somente Cristo, e é somente através de Cristo que o homem pode ser salvo e se reconciliar com Deus. Aquela inimizade que era do homem para com Deus, em Cristo Jesus, essa inimizade acaba e o homem é reconciliado com Cristo. Essas bases doutrinárias, irmãos, é necessário, mais do que nunca nesses últimos dias que estamos vivendo, nesse mundo hoje secularizado, ao qual vemos tantas coisas errôneas acontecendo dentro de algumas entidades que se dizem cristãs. Muitas das vezes essa palavra bíblica fica muito superficial para aquelas pessoas que estão aí fora, sem ouvir o verdadeiro Evangelho. E dentro disso, há pouco tempo, no trabalho, eu tirei um dia lá que eu estava com um pouquinho de folga, eu falei, vou pegar um português, um amigo, e vou falar para ele sobre a doutrina da justificação. E a primeira coisa que eu abordei, eu falei assim, jovem João, você pode me ouvir um pouco? Ele, posso. E aí veio o João, depois veio o Guilherme, depois veio o Rodrigo. O Monsenhor falou que o Rodrigo, um amigo dele chama ele de padre, esse Rodrigo tem mania de me chamar de padre. E eu brinco com ele, fala aí, minha ovelha, como é que você está hoje? Aí eu brinco com ele, ele fala assim, padre, final de semana, um torneio forte, bebi demais, não sei o quê. Aí eu brinco com ele, falei, então tu pecou, né? Aí ele, pequei. Aí eu brinco, eu falei, vai fazer 10 orações no Pai Nosso. Eu falei, calma, irmão. Aí eu falo, chego para ele e falo, olha, calma, não é preciso mais nada disso. E aí é uma estratégia, irmão, evangelística que nós temos que ter, porque estamos aqui também para isso. Deus nos tirou do Brasil e trouxe também para Portugal para sermos missionários, para pregar a palavra fiel para muitos portugueses que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. E eu comecei a falar para ele sobre a justificação, aquilo que primeiro eu comecei a falar, você sabe aquela última palavra que Jesus falou na cruz, agonizando ali no final, ali no último suspiro, que ele teve sede, e aquele soldado romano, de maneira cruel, deram ali vinagre, né? Ali para Jesus provar daquele vinagre ali. Agora imagina o sofrimento que Cristo passou ali por mim e por você. E eu falei, olha, ele disse uma frase, está consumado. Aí eu falei a frase para ele, né, tetelestai, e ele ficou assim sem entender. Eu falei, olha, vou te explicar. Ali na cruz, a dívida de pecado que eu e você tínhamos para com Deus, Cristo na cruz, quando disse essa palavra, está consumado, a dívida foi paga, é como se ele pegasse o teu pecado, o meu pecado, fosse ali na cruz e cravasse como um pagamento da dívida. Ou seja, nos tempos antigos, os romanos credores, quando iam nas casas cobrar imposto ao povo, e quando a pessoa pagava, ele dizia essa palavra. Então Jesus usou o contexto da época para fazer o mesmo lá na cruz. Então, através de Jesus, falei para ele, você tem os pecados perdoados hoje, você não precisa fazer mais nada. Aí ele me respondeu ali, caramba, não sabia. Então, irmãos, a necessidade hoje da igreja, do cristão, está embasado nos pilares da reforma e não vender um peixe errado, vamos dizer assim, como muitos estão fazendo aí. Vem para Jesus para você ser feliz. Vem para Jesus para você ter um bom emprego. Vem para Jesus porque Ele vai te dar um casamento, vai te dar um carro. Não. Então, é vender um peixe errado para a pessoa. Olha, o principal que Jesus veio fazer é redimir o homem do lamaçal de pecado e transportar para a sua maravilhosa luz, ou seja, para o Filho do Reino do seu amor. E é isso, e somente Cristo pode fazer isso pela humanidade. O segundo pilar, o solos Cristo,
O terceiro pilar da reforma protestante é que essa salvação em Cristo só é pela graça. E peço aos irmãos que abram em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Lutero combateu isso também nos seus tempos, que não era por fazer muitas rezas, ou até mesmo flagelar o seu corpo em intensos jejuns para se sentir salvo, ou pagar as indulgências, mas somente pela graça de Deus, apenas pela graça de Deus. E isso era mediante a fé, somente em Cristo Jesus. Não era fé em Maria, não era fé nos santos, e nem muito menos nos papas. Como a gente sabe que ainda tem gente hoje, se você olhar esse período onde tem as festas, em determinadas regiões, nós vemos que a veneração é totalmente oposta do que aquilo que Lutero entendeu como sendo a verdade bíblica, a verdade das Escrituras, que a salvação do homem não é por mérito humano nenhum, não é por obras nenhuma que ele possa fazer, mas somente pela graça de Deus derramada nos nossos corações, ao qual abriu o nosso entendimento para que pudéssemos entender e falar: não, sou um pecador, e obrigado, Jesus, por essa graça que me salvou. Essa graça me alcançou, irmãos, quando eu tinha 23 anos de idade, em 27 de dezembro de 1998, eu me lembro exatamente da data. Um televangelista na televisão pregando uma palavra, ele disse somente uma frase que mudou toda a minha história. E ele falou assim: e se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando eu vi aquela mensagem, e ele começou a falar: porque você que está aí hoje nessa condição, você está, foi assim mesmo, tá, irmão? Você está condenado ao inferno. E aí, você vai querer ir para o inferno, dar a mão ao diabo? Aquilo me balançou e me estremeceu por dentro de tal forma que na época eu namorava minha esposa. Então estava eu, a minha esposa e minha sogra, vendo um programa de um televangelista, que naquele momento ele foi usado por Deus para falar comigo. E eu me lembro que eu falei assim: peraí, dá licença minha sogra, dá licença meu amor, eu quero ouvir mais desse homem. E ali, irmãos, foi o meu encontro com Cristo. A graça irresistível de Deus me alcançou naquele dia, que conforme ele foi falando, aquilo foi me convencendo, e eu falei: é verdade, não vale a pena mesmo, é só Jesus. E ali eu saí já convicto, em algo já tinha mudado em meu coração, e eu entendi que era graça. Hoje eu entendi, de muito tempo depois de estudos bíblicos, eu entendi que foi a graça de Deus que me salvou. Não foi mérito nenhum que eu poderia fazer naquele dia para receber a salvação, mas somente a graça do Senhor que me alcançou e me redimiu, e que me transformou, e que me fez uma nova criatura, e como cada um dos irmãos aqui também transformou em uma nova criatura. E hoje esse desafio para a igreja aqui presente é para que preguemos esse evangelho, para que outras pessoas ao derredor, em toda Viana, aqui em Dark, ou seja onde o Senhor nos levar, possam ser alcançados também por esse evangelho bíblico, esse evangelho genuíno, e serem salvos em Cristo Jesus, porque é Deus que vai salvá-los, irmãos. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor, mas sermos o instrumento certo de pregar a verdade bíblica da palavra de Deus. O quarto pilar, o solas fide, ou somente a fé, e a fé em Cristo pode um homem ser salvo. Gálatas, capítulo 3, no verso 11, diz assim, a minha versão está na versão século XXI, irmãos, então
é a Bíblia que eu trouxe hoje, e diz assim em Gálatas capítulo 3, no verso 11: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Romanos 5:1. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O quarto pilar, a fé somente em Jesus. Não é fé em homens, em líderes, não é a fé em coisas que você possa supostamente achar que poderá ser salvo, mas somente pela fé é que nós temos a justificação de Cristo Jesus. O próprio texto já diz: justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. E é essa fé, irmãos, que nos dá a perseverança de irmos até o fim. A doutrina da perseverança dos santos, essa fé que um dia foi enxertada em nós de Cristo, ela nos garante a salvação, o selo do Espírito em nossa vida. E através dessa fé é que vai nos garantir a perseverarmos até o fim, porque só os salvos em Cristo Jesus perseverarão até o fim. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas essa perseverança, ela não vem de nós mesmos, mas ela foi dada gratuitamente por Cristo, o seu Espírito, a fé genuína, a fé salvífica, a fé para você prosseguir e caminhar em glória, na presença do Senhor. E é essa fé que vai te impulsionar a você falar de Cristo para outras pessoas, uma fé que te garante e confiar somente em Cristo. Onde um homem deixa de ter medo, onde um homem ele se alegra com a vida eterna no porvir. Mas eu costumo dizer que o cristão salvo em Cristo, ele já começa a desfrutar da vida eterna aqui, porque ele já é selado pelo Espírito da promessa que o selou para a salvação, regenerou, justificou, predestinou, e ela vai ser o combustível até o fim de nossas vidas aqui, para depois entrarmos na eternidade com Cristo de uma vez por todas. Mesma forma, o último pilar da reforma, que é o soli deu glória. Glória somente a Deus. Muitas das vezes temos visto hoje muitas honrarias humanas. Eu fiz. Eu aconteci. Eu fiz isso, fiz aquilo. Né? A gente olha hoje na internet e você vê muita ênfase ao homem, uma centralidade demais na pessoa humana. É como se aquele texto de Romanos que diz que o homem passou a ser amante de si mesmo, amando mais a criatura do que o Criador. Em Romanos 1 descreve tudo isso aí. E nós temos visto isso, lamentavelmente. A glória que é devida a Deus não tem sido honrada da maneira que tem que ser. E isso às vezes até dentro da igreja. Muito aplausos,
muitos estrelismos. A figura humana, muitas das vezes, tem ocupado o lugar de Deus nos cultos. Culto à imagem, né? Culto à personalidade. E devemos estar atentos a isso, irmão, porque as Escrituras diz, Paulo ensinando lá o seu filho na fé, Timóteo, ele disse que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, como que comichões nos ouvidos, dando ouvido às fábulas, aos seus mestres, por não suportarem a verdade, por não suportarem as Escrituras, a palavra de Deus. E hoje temos visto o pragmatismo sendo trocado pela palavra, o relativismo. Não tem mais verdade absoluta. Uma coisa que é verdade para mim, para a igreja, para o outro não é. O pluralismo, diversas verdades. E isso, na verdade, começou quando houve um declínio no final do século XVIII do calvinismo. E quando começou a surgir muitas universidades liberais na forma de pensar, como uma universidade antiga no próprio Estados Unidos chamada Universidade do Novo Pensamento, a maioria da reitoria de procedência hinduísta. E dentro dessa universidade, muitos pregadores da época foram lá fazer visita, ver alguma coisa lá, e foram atraídos por ideias que tinham dentro dessas universidades, e muitos mercantilistas da fé americanizadas surgiu de pregadores que saíram de lá com ideias trocadas sobre o movimento chamado neopentecostalismo. Surgiu de lá, da Universidade do Novo Pensamento, um homem chamado Kimber. Era um pentecostal clássico, que quando ele sai de lá, ele começa a trazer novas ideias, e aí foi arrastando aquela turma do movimento de fé, de neopentecostalismo, T.L. Osborne, Kenneth Hagin, e começaram a inverter as Escrituras Sagradas. E uma das coisas que, no início da minha caminhada cristã, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela capacitação do Espírito Santo de Deus, eu comecei com uma sede muito grande das Escrituras. Então, eu vi alguns programas de televisão, os chamados televangelistas, de linhas neopentecostais, que eu olhava nas Escrituras, no início ali da minha caminhada, eu achava que eu estava julgando, mas na verdade, os distanciamentos bíblicos e heréticos que saíam desses programas, é que na verdade estava me confrontando, e eu, de meditar nas Escrituras, comecei a identificar esses erros. E o cristão, irmão, hoje, reformado, se é não apenas viver numa filosofia de mente, sou reformado apenas, mas ser de fato conhecedor das Escrituras. O desafio para a igreja reformada é uma igreja reformada sempre reformando, porque esses movimentos heréticos vão sempre existir até o fim dos tempos, porque o próprio Jesus disse isso. E é necessário a igreja de hoje, a reforma é importante para já, para hoje, para agora. Esses pilares têm que ser divulgados, as doutrinas da graça têm que ser explanadas. A glória é somente a Deus. E dentro desse pilar, esse último pilar, quero que os irmãos abrem Romanos, capítulo 11, verso 36. Paulo em nenhum momento
o apóstolo que mais escreveu cartas doutrinárias à igreja, em nenhum momento Paulo se exalta, em nenhum momento o apóstolo Paulo buscava glória para si, em tudo que Deus o instruiu para ensinar, para doutrinar as igrejas da época da Ásia Antiga com a palavra de Deus. Ele mesmo cita que não tinha a sua vida como preciosa. As suas obras que ele fazia para o Senhor, ele considerava como esterco. E não precisa nem falar o que é esterco, né, irmãos? Então, Paulo sempre chamado por Cristo, naquele caminho de Damasco, registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que está todo o registro ali da conversão de Paulo. Na verdade, a graça irresistível de Deus o encontrou, quis o resgatar, e Deus trouxe para si e falou que ele deveria sofrer por amor ao Evangelho, que seria um instrumento de Deus. E foi um apóstolo também considerado como missionário, porque Paulo não se ateve apenas de pregar em Jerusalém, em Samaria, nem na Judéia, mas aos confins da terra. E foi apóstolo considerado apóstolo dos gentios, porque ele não pregou apenas para o seu povo judeu. Era judeu, mas tinha cidadania romana. Tanto é que em algum momento nós vemos Paulo apelando para Roma, quando foi levado ao rei Agripa para ser condenado. Ele apela para Roma, porque ele também era um soldado romano, mas era judeu de nascença. Consentiu na morte de Estevão, o primeiro diácono martirizado. Mas em nenhum momento Paulo ele buscava glória para si. Talvez Deus o escolheu de maneira especial no sentido de usá-lo para escrever cartas doutrinárias à igreja. E todas as cartas de Paulo começam: Apóstolo Paulo, carta de Apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses. Ou seja, Paulo foi aquele apóstolo chamado por Cristo e que procurou dar toda a glória ao Senhor. Dentro desse pilar ainda, Salmo 115, versículo 1. Os irmãos anotem. Olha o que o Salmo diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Irmãos, toda a glória e toda a honra seja sempre dada ao Senhor. Fomos enxertados nessa videira que é Cristo, mas foi somente pela graça de Deus, foi somente por Cristo Jesus, foi somente pela fé, foi somente através das Escrituras, e a glória sempre deve ser para Ele e sempre para Ele. Toda a glória ao Senhor. E para concluir, a Reforma Protestante teve o seu momento importante na história, porém uma igreja reformada sempre reformou. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre refletir nesses pilares, irmãos, e entendermos que estamos aqui. Deus nos trouxe para essa nação para continuarmos aquilo que começou com os nossos irmãos no passado, e que hoje, em outubro, o mês da Reforma Protestante, que em contrapartida a isso, uma afronta que começou lá na América, uma doutrina diabólica, secularista, influenciadora de diversas nações já hoje. O 31 de outubro sendo comemorado por Halloween.
Isso é uma afronta para a igreja do Senhor. E nós hoje, reformados, igreja reformada, nesse dia 31, que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Que possamos refletir nesse dia, irmãos. E que, demonstrando a esse mundo, que o 31 não é de Halloween, mas o 31 foi o dia da libertação da igreja. O dia que um homem lá atrás, com a sua vida, tudo mudou e que chegou até nós o verdadeiro e puro Evangelho de Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. É aquilo que o irmão Alex está falando. O mundo todo comemorando Halloween e a igreja comemora a providência. Não é? Amém? Vamos por de pé, irmãos, para orar. E aproveitar que o Alex está aqui na frente. Fica o convite para o irmão Alex e para a irmã Patrícia. Para a irmã Patrícia, a porta está sempre aberta, você sempre bem-vindo em nosso meio. Amém? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, novamente subimos as nossas vozes até o Senhor em agradecimento. Obrigado, Pai, porque nesse mês em especial nós lembramos mais do que nunca o romper de correntes. Nós nos lembramos do cair de muros, do derrubar de paredes que atrapalhavam a sua igreja, que atrapalhavam e buscavam ofuscar o sacrifício do teu filho na cruz. Meu Deus, que mais e mais pessoas tenham, assim como o irmão Alex testemunhou aqui, sejam impactadas, tenham esse encontro genuíno com o Senhor, com os seus ensinamentos, com a fé cristã bíblica, com esse resgate da verdade do Evangelho. Pai querido, peço ao Senhor que nessa semana que vamos começar, o Senhor nos conceda inúmeras oportunidades para te louvar, para te bendizer, para anunciar o seu reino, para pregar a Cristo e esse crucificado, para, meu Deus, ser baluartes da sua verdade, da sua justiça nessa terra, como verdadeiros embaixadores do seu reino. Graças te dou pela vida de cada um dos meus irmãos e peço que o Senhor continue sustentando a sua igreja em Viana do Castelo, em Faf, em Guimarães, no Porto, e em Lisboa, no Brasil, enfim, que a sua mão poderosa, que a sua providência continue alcançando as igrejas, a vida das pessoas e os corações daqueles que têm fome e sede da verdade e da justiça do Senhor. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Todos digam amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Está ali a pizza, o sumo, o café.